Nesta aula vamos estudar o que é frase, o que é uma oração e o que é um período. Normalmente essas três expressões há uma certa confusão, né? Então nesta aula vamos buscar esclarecer exatamente qual é o significado, né, de cada uma dessas palavras e quando devemos usar frase, o termo oração e o termo período, tá? De início, vamos ver o que é uma análise, né? E o que é uma análise sintática. Na sequência vamos estudar esses conceitos então, tá? Então a palavra análise significa decompor um todo em suas partes constituintes. A sintaxe trata da relação lógica das palavras na frase. Analisar sintaticamente uma frase significa, pois, decompô-la em seus elementos constituintes, sujeito, predicado, objetos, adjuntos, etc., a fim de verificar a relação lógica existente entre esses elementos. Antes, porém, de iniciarmos o estudo desses elementos, né, fazermos a análise sintática, vamos então estudar, né, conceituar frase, oração e período, tá? Frase. Frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, terminando com pausa bem definida, geralmente um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Tá? Então, frase é um enunciado, né, que possui um sentido completo, não precisa ter verbo, né? Então, silêncio, fogo, choveu muito em Salvador, a comitiva desembarcou no novo aeroporto. Espero que o time conquiste o campeonato. Tá? Então, frase é um enunciado com sentido completo, terminando com uma pausa bem definida. Tá? Vamos adiante. Vamos verificar agora. Observe que para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória. Desde que o enunciado possua sentido completo, ele constituirá uma frase. Tá? Aquilo que nós comentamos. Tá? Agora, oração é o enunciado que se organiza ao redor de um verbo e apresenta sujeito e predicado, ou ao menos predicado. Então, não precisa às vezes ser sujeito, né? Mas tem que ter um verbo, né? E, consequentemente, ter um predicado. Pois pode haver orações sem sujeito. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Vamos repetir de novo para nós entendermos perfeitamente. Oração é o enunciado que se organiza ao redor de um verbo e apresenta sujeito e predicado, ou ao menos predicado, pois pode haver orações sem sujeito. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Nossos exemplos aqui: choveu muito em Santa Catarina, as enchentes destruíram a plantação. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Repetindo. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Vamos ver as classificações do período. Tá? Dependendo do número de orações que constituem o período, pode ser um período simples, formado por uma única oração, que recebe o nome de oração absoluta. Né? No período simples, teremos apenas um verbo ou uma locução verbal. Né? A inflação continua alta. A praia foi invadida pelos meninos. Né? Foi invadida é uma locução verbal. Né? E ali a inflação continua é o verbo. Então, período simples é formado por uma única oração, né? E que recebe
o nome de oração absoluta. No período simples teremos apenas um verbo ou uma locução verbal. Agora, no período composto, ele é formado por mais de uma oração. Teremos tantas orações em um período quanto for o número de verbos ou de locuções verbais. A inflação continua alta e os salários continuam baixos, né? 2 orações, 2 verbos, continua e continuam, né? Espero que ela me telefone ainda hoje. 2 orações. Espero e telefone, né? Os verbos. É necessário que ela volte e assuma o cargo que abandonou. 4 orações. Verbo, volte, assuma e abandone. Abandonou, né? No último exemplo, um período formado por 4 orações, a última oração é que abandonou. Note que essa oração não tem sentido completo. É uma oração organizada ao redor de um verbo, né? O verbo abandonou, mas não é uma frase. Não tem sentido completo, né? Então, não tem sentido completo, por isso não é uma frase, né? Vamos recapitular brevemente nossos conceitos essenciais da nossa aula. Frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, terminando com uma pausa bem definida. Tá? Um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Tá? Oração é o enunciado que se organiza ao redor de um verbo e apresenta sujeito e predicado, ou ao menos predicado, pois pode haver orações sem sujeito. Uma oração pode ou não ter sentido completo. Período é a frase organizada em uma ou mais orações. Tá? Então o período também ele se classifica como um período simples ou um período composto. Tá? Para não ficar repetitivo, estamos encerrando a nossa aula agora, tá? Então, agora você sabe perfeitamente o que é uma frase, uma oração e um período, né? E quando utilizar cada um dessas definições, tá? Até a próxima aula.